Graças a Deus. A destruição de Jericó. Josué capítulo 6. A partir do versículo 1 até o 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E agora a gente sai do versículo 5, vai para os versículos 20 e 21, para encerrar o capítulo 6 de Josué. Então, gente, gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Para você que está chegando agora, nós estamos falando da destruição da cidade de Jericó, amados irmãos. O rei, na época, o rei de Jericó, se orgulhava muito do muro da cidade. As cidades naquela época, gente, não eram tão grandes. Eram cidades pequenas e que eram protegidas por um muro. Então, é disso que nós estamos falando, da muralha. A muralha da cidade de Jericó. O orgulho do rei, o orgulho daquele povo, daqueles valentes, como diz nesse trecho bíblico. E eles se orgulhavam tanto dos muros que até duvidavam dos seus deuses. Eles mesmo, o rei, duvidava dos seus deuses, dizendo que nem os deuses dele ou algum dos seus deuses em pessoa era capaz de destruir os muros, as muralhas de Jericó. Veja que, para eles, o sobrenatural, o poder, a divindade deles, que era algo grandioso, algo maior, supremo, algo soberano para eles, os seus deuses. Então, eles acreditavam que nem mesmo o soberano deles era capaz de destruir. Se estivesse lá em forma física. Porque era nesses deuses, em alguém maior, alguém soberano, que eles acreditavam. E duvidavam que
essa divindade deles, os deuses, teriam capacidade de destruir o muro. Mas onde é que eu quero chegar? Nós, amados irmãos, estamos falando aqui da questão de orgulho. Um orgulho muito grande, orgulho daquele muro, daquela proteção para eles, que jamais alguém entraria ali naquela cidade e jamais também sairia daquela cidade como foi ordenado. Mas, pela falta de conhecimento de que existe um Deus único, que é o nosso Deus, o Deus dos cristãos, pela falta de conhecimento, não existia alguém maior do que os seus próprios deuses, os deuses dos reis lá, e que teria capacidade de destruir a cidade de Jericó. Mesmo aquelas pessoas, o rei e o seu povo, sabendo de relatos do que aconteceu no trajeto da saída dos filhos de Israel, dos hebreus, do Egito. O que foi que o nosso Deus fez? O seu agir, as obras de Deus sobre o Egito, as pragas, para poder libertar os hebreus. Então, mesmo o rei de Jericó, sabendo desses relatos do que aconteceu, eles não deram ouvido ou não acreditaram no nosso Deus, o Deus dos cristãos, do que era capaz de acontecer, o que também poderia acontecer em Jericó. Porque a sua crença, a crença do povo de Jericó, o rei e o seu povo, a crença estava em seus deuses. E o nosso Deus, o Deus dos cristãos, Deus dos hebreus, o Deus de Israel, é único e poderoso, está acima de tudo. Para você entender melhor, está acima de todo o mal. E Jericó era um mal. Jericó era um mal. O reinado de Jericó na época, para o seu povo, eles sacrificavam crianças, eles cultuavam deuses. Haviam mortes, sacrifícios, desespero, exploração e tudo quanto é ruim naquela cidade. E esse povo de Jericó, com a chegada de Israel, dos filhos de Israel, na região, o povo, os milhares dos filhos de Israel, os milhares de hebreus, conduzidos por Josué, o rei de Jericó, começou a ficar em alerta. Começou a ficar em alerta com a presença, o acampamento dos hebreus naquela região, às margens do rio Jordão. Então eles duvidavam de tudo, até da travessia, amados irmãos, no rio Jordão.
a travessia do povo de Israel. Então, amados irmãos, o povo de Jericó, o reino de Jericó, viviam em pecado. O povo de Jericó estava em pecado e também próximo do povo de Israel. Sabe-se lá o que é que eles estavam planejando de ruim, mesmo sabendo que os filhos de Israel, os hebreus, eram milhares. E eles estavam lá maquinando algo e com o seu orgulho. Essa é a palavra de hoje, orgulho. Veja que nós tivemos aqui que falar de um trecho, ou trazer um trecho para todos vocês, um trecho bíblico, para que vocês possam entender lá na frente, no contexto dessa programação, para que vocês venham a entender do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando exatamente disso que eu acabei de falar. A palavra-chave, orgulho. Aí você me pergunta, televangelista, onde é que está o orgulho aí? Nesse povo, no reinado de Jericó. Orgulho do seu muro. Orgulho daquela proteção. Orgulho de algo material. Algo que eles duvidaram até dos seus próprios deuses, em pessoa que eram capazes, esses deuses, de destruir as muralhas, o muro, a proteção, algo material, a proteção de Jericó. Mas na Bíblia, amados irmãos, nós conhecemos, a pessoa que conhece a Bíblia sabe muito bem o que eu estou dizendo. A proteção maior vem de Deus. A proteção maior vem do nosso Deus. Porque em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não cuidar da nossa casa, se o Senhor não cuidar das nossas vidas, se o Senhor não cuidar do nosso patrimônio, da nossa empresa, enfim, quem protege, amados irmãos, é Deus. Quem protege é Deus. Mas o rei de Jericó acreditava que o muro é que protegia a cidade. E duvidaram até dos seus próprios deuses, em pessoa que eram capazes de destruir aquela obra magnífica para eles. Mas disso eu posso dizer, não magnífica para Deus. Porque de todas as coisas, amados irmãos, que Deus fez, a que ele mais adorou foi o homem. E é exatamente onde ele trabalha. Deus trabalha sobre o homem, para que ele possa sair dessa vida de orgulho, para que ele possa desapegar das coisas materiais e busque primeiramente as coisas espirituais, porque as demais coisas serão acrescentadas. E aquele povo de Jericó, o seu rei, o seu povo, cultuava outros deuses. Não tinha o nosso Deus. O nosso Deus, que é o Criador de tudo e de todos. E que esse rei, o povo de Jericó,
também foram criados por Deus. Afinal, foram seres humanos, foram pessoas, foram parte da humanidade. Porque Deus é o Criador de tudo e de todos, amados irmãos. Mas aquele povo não respeitava a Deus. Aquele povo não conhecia o verdadeiro Deus, o Criador. Porque o homem, amados irmãos, é co-criador. Mas o Criador é Deus, o Criador de tudo e de todos. Veja que para confeccionar um papel desse aqui, o que é que existe, primeiramente? A matéria-prima. E quem foi que fez a matéria-prima? Deus. Então Deus é o Criador. E o homem depois fez o papel. Primeiramente a matéria-prima vem do Criador, do nosso Deus. Então Deus criou e o homem produziu o papel, co-criador. Criador é Deus, criador de tudo e de todos. Mas o povo de Jericó, o seu rei, o povo desconhecia o verdadeiro Deus, o Deus do universo, o arquiteto do universo, o nosso Deus maior. O povo não conhecia. O povo conhecia apenas os seus deuses e as coisas feitas por eles, pelas pessoas, pelos reis. O povo conhecia as coisas materiais, as coisas magníficas para ele, mas volto a dizer, não magnífica para Deus. E sacrificavam crianças, explorações, pecados, enfim, violência. E quando começaram a ouvir do nosso Deus, o Deus invisível, começaram a duvidar. Desse Deus que não tem nome, desse Deus do qual nós estamos falando, desse Deus que conhecemos, que cultuamos, os hebreus, os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus. Esse Deus que nós conhecemos aqui nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, está aqui. A palavra, o nosso Deus se revelando para a humanidade. O nosso Deus falando conosco, falando com você que nos assiste através da TV Sandegi, a televisão daqui do município de Surubim. Então Deus, amados irmãos, ele fala com o homem através da Bíblia. A questão do orgulho que existia naquele povo, naquele reinado, amados irmãos, o orgulho, essa palavra que vem do coração, que é algo pesado, algo sentimental, algo que não leva o homem a nada, a lugar nenhum. Essa palavra, orgulho, ela não só existiu nessa época, em um desses exemplos na Bíblia Sagrada, mas ela prevalece também nos dias atuais. E eu tenho certeza que vai prevalecer também no dia de amanhã. Se o Senhor nos conceder o dia de amanhã, essa palavra, orgulho, prevalecerá no coração do homem. E isso não é nada bom. Isso é pesado. Porque, amados irmãos, às vezes a pessoa pode ser até, como se fala no popular, sangue bom. Pode ser até uma boa pessoa, mas ela tem um orgulho dentro de si, carrega essa palavra no coração. E é pesada, gente. Pode até não ser pesada para a pessoa que tem orgulho, mas para quem está de fora, quem conhece o verdadeiro Deus,
Quem busca primeiro o Espírito Santo, quem busca primeiramente as coisas espirituais, entende e vê que é algo pesado. Eu mesmo estou pregando aqui, estou falando, o coração pesa quando se fala em orgulho. Mas talvez para a pessoa que tem orgulho, não seja tão pesado assim. Amados irmãos, a pessoa às vezes se apega num carro, às vezes o carro não é nem de luxo, é um carro novo, ou um carro usado mesmo. A pessoa se apega e tem um orgulho muito grande. Passa, não fala com as pessoas, não cumprimenta, não dá uma carona a ninguém, não faz o benefício. Às vezes a pessoa se orgulha de uma casa que tem, se orgulha do emprego que tem, se orgulha do salário que tem. A pessoa se orgulha de algo material, se apega a essas coisas e esquece das coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus. A pessoa fica apegada a algo que não leva o homem a lugar nenhum. O que a palavra de Deus nos ensina que devemos buscar primeiramente as coisas espirituais e as demais serão que acrescentadas. Então, o que aconteceu em Jericó naquela época, as pessoas se apegavam às coisas materiais, se apegavam ao pecado, se apegavam à violência, à exploração, enfim, ao pecado, se apegavam aos seus deuses, não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus dos cristãos. E isso também acontece nos dias de hoje. As pessoas permanecem de coração endurecido, sem dar espaço para o verdadeiro Deus. As pessoas permanecem apegadas às coisas materiais. E às vezes contam até vantagem, se orgulham daquilo que têm. E por aí vai. Aí chega um momento em que a pessoa perde aquilo. Tem gente que perde e ainda recupera, mas tem gente que perde e nunca mais tem de volta aquilo. Algo material. Então é preciso, amados irmãos, buscar primeiramente Deus, para que Ele possa acrescentar na vida de cada um o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Olha, Deus, eu estou precisando de um carro. Eu moro distante do centro da cidade, preciso de um carro para poder me deslocar. Olha, Deus, eu já não aguento mais pagar aluguel. Deus vai te ajudar, você vai sair do aluguel. Olha, Deus, o meu dinheiro está pouco, o meu salário. Você se apega a Deus aí, busca primeiramente a Deus, as coisas espirituais, e Deus vai abençoar a sua vida financeira. Então veja que o nosso pensamento, a gente que conhece o nosso Deus, o verdadeiro Deus, a gente busca primeiramente o nosso Deus em oração. A gente ora, a gente faz jejum, a gente participa das coisas de Deus. Mas é preciso viver isso, amados irmãos, conforme a palavra de Deus. É preciso viver isso em espírito. É preciso conhecer o Espírito Santo, ser verdadeiro de coração, para que Deus possa abençoar. E Ele deseja abençoar a todos. Sabe por quê? Porque as promessas existem. As promessas são para o homem. Quando alguém promete alguma coisa, é para outra pessoa. As promessas não são para Deus. As promessas são de Deus, mas elas são para o homem.
Então Deus já prometeu, olha, eu vou te dar saúde, eu vou te dar um bom trabalho, eu vou te dar uma família. Aqui tem tudo. Deus já promete. É diferente do que o homem pensa ou como ele age em oração. Muitas vezes, ó Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Se for da sua vontade, se eu possa abençoar. Que seja feita a vontade de Deus. Quando a gente diz, se for da tua vontade, eu quero que o Senhor restabeleça a minha saúde. É da vontade de Deus. É promessa de Deus, melhor dizendo. É promessa de Deus. Mas como Deus sabe tudo, sabe todas as coisas, ele sabe muito bem o que é que está passando na vida de cada um. E ele vai trabalhar. Deus vai trabalhar na vida de cada um. E ele sabe o que é que ele está fazendo. Por que é que você está perdendo a saúde? Eu não sei. Não me pergunte que eu não sei. Deus sabe. Por que é que você está... O seu salário caiu. Você não tem mais aquela renda que você tinha, que você se orgulhava tanto. Não me pergunte que eu não sei. Mas Deus, como ele conhece todas as coisas, conhece o coração do homem, ele sabe. Então a vontade de Deus, amados irmãos, ela está sobre o homem. Da forma que Deus acha que deve estar. Porque é Deus que administra tudo. É Deus que está lá em cima, que está de olho aberto, ouvido aberto, está vendo tudo e está trabalhando. Deus está atento a tudo, a todas as coisas, amados irmãos. Então nós falamos aqui da questão do orgulho. Esse orgulho que destruiu as muralhas de Jericó. Esse orgulho que está destruindo a vida do homem, a vida da humanidade. Então busca a Deus primeiramente as coisas espirituais, porque as demais coisas serão acrescentadas. O orgulho não leva o homem a lugar nenhum. Tenha certeza disso. É algo que vem do coração. É preciso ter fé, agir com inteligência. A inteligência vem daqui de cima. A inteligência é de Deus. A fé é de Deus. É Ele que nos deu essa pequena palavra mais poderosa. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu poder, o reino, a honra e a glória. Amados irmãos, vamos chegando por aqui com esse culto, o culto deste domingo, dia 6 de março de 2022. Eu sou o televangelista Tony Sandegi, nós estamos aqui na TV Sandegi, canal 23 da Soul TV, presente em 196 países. Estamos também ao vivo 24 horas no YouTube. Inscreva-se no canal TV Sandegi no YouTube e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe de forma grandiosa, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana. Queira Deus, no próximo domingo estaremos de volta. Que Deus te abençoe.